uma boa ajuda no tópico experiência espiritual. Verso 22. Entretanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele diz que morrer é lucro? Por causa do verso 23, parte final. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, por isso, morrer é lucro, certo? Mas então, quando ele coloca para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ele tem um entretanto. Porque ele está dizendo, quanto a mim, eu estou muito claro. Eu tenho o desejo, está aí no verso 23, de partir e de estar com Cristo. Para mim, é incomparavelmente melhor. Aí ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que hei de escolher. De um lado e de outro eu estou constrangido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Agora, ouça esses dois versos finais, 25 e 26. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Essa frase gostaria de destacar. Para o vosso progresso e gozo da fé. Está aí mais um elemento extremamente precioso na nossa experiência cristã normal. Vamos colocar em termos de uma pergunta. Para o que nós vivemos, amados irmãos? A ocupação de Paulo com Cristo era tão imensa e tão intensa que a sua vida podia se resumir nessas palavras que ele disse. Eu permaneço na carne. Ele quer dizer, permaneço na carne, obviamente, nessa vida física, né? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Acho que isso é muito claro para todos nós, né? Não está falando sobre um viver carnal, está falando sobre um viver no corpo. Então ele diz, permaneço nessa carne, com um propósito, vosso progresso e gozo da fé. Como isso nos sonda, irmãos? Para o que vivemos? Por que vivemos a vida da igreja? Nós vivemos a vida da igreja para o vosso progresso e gozo na fé? Ou nós somos os sanguessugas? Queremos extrair o máximo de todos para o nosso benefício, né? Para o vosso progresso e gozo na fé. Para o que vivemos na família? Para o que vivemos dentro do nosso casamento? Para o que vivemos na esfera coletiva, congregacional? Para o vosso progresso e gozo da fé. 26, tem mais um motivo que ele agrega. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos tomar o princípio desse verso 26. Paulo está dizendo, para mim está claro, neste momento, que se eu continuo vivendo essa vida na carne, aumentará o motivo de vocês se gloriarem em Cristo, em função do que eu tenho feito por vocês. Meu serviço, minha vida. Então estou certo de que eu permanecerei para o vosso progresso e gozo na fé, e para que aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo. Algumas vezes, juntos, me recordo, já citamos também um verso dele, Atos 20 e 24, que é um maravilhoso versículo, um enunciado que resume, em uma frase, o propósito da vida humana desse servo Paulo. Ele diz assim, em nada, nada significa nada. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20, 24. Para isso ele vivia. Amados irmãos, que o Senhor fale mais profundamente ao nosso coração sobre o motivo pelo qual vivemos. Nós temos vivido para o progresso da fé de outros. Nós temos vivido para que a nossa vida produza glória a Cristo em outros. Nós temos vivido como aqueles que não consideram suas vidas preciosas para si mesmos, contanto que completem sua vocação e serviço para o que foram chamados. Esses são os grandes desafios, para que vivamos uma experiência cristã normal. Certa vez, compartilhando isso com alguns irmãos,
surgiu uma pergunta muito interessante e prática de um cristão novo. E essas perguntas sempre são muito boas, né? E uma irmã disse assim: o que significa estar ocupado com Cristo na prática? Se eu sou esposa, mãe, profissional e tenho que cuidar de todos esses assuntos, não posso necessariamente estar ocupada, por exemplo, com o que eu gostaria, ler a minha Bíblia talvez 4, 5 horas por dia, passar mais algum tempo agregado a esse em oração, né? O que significa estar ocupado com Cristo? Não é uma excelente pergunta? E a resposta é: ocupados com Cristo é uma questão espiritual. Estar ocupado com Cristo não é uma questão temporal. Você pode e deve estar ocupado com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Se algo interfere nessa comunhão com Cristo enquanto você está estudando matemática, lá no teu espírito humano, o Espírito Santo detecta aquilo e diz: cuidado com isso. Isso interfere na tua comunhão com o teu Senhor. Isso me ofende, diz o Espírito Santo. Isso me desagrada, isso não é meu. Se isso ocorre conosco, isso significa que nós sabemos o que é habitar em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é? Então isso é morar em Cristo. Nós somos chamados para esse ambiente. Crianças não vão nos tirar de lá, trabalho não vai nos tirar de lá, serviço não vai nos tirar de lá, pelo contrário. Para o conhecer, Filipenses 3,10, não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, o poder da sua ressurreição, ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é linda essa frase? Paulo queria que cada um que o tocasse, o achasse em Cristo. Não apenas cada um, mas cada coisa também. Cada circunstância, cada tribulação, cada, quem sabe, louvor que ele pudesse receber, o achasse em Cristo. Porque quando essas coisas nos tocam e não nos acham em Cristo, nós estamos arruinados. Então, esse era o segredo da vida de Paulo. Viver, para mim, viver é Cristo. Ocupado com Cristo. Então, capítulo 2, vamos avançar um pouquinho mais. A segundo verso-chave nessa carta de ministério, essa carta de experiência espiritual, tão preciosa. Capítulo 2, verso 5, que já citamos: tende em vós a mesma mente. Mas olhe, antes de introduzir ou de enunciar esse verso 5, há 4 versos já nesse capítulo 2, que seguem uma sequência imediata aí também com o capítulo 1, né? Sem interrupção. Nós vamos tomar esses 4 versos aí, anteriores a essa expressão, tende em vós a mesma mente. E eu gostaria de fazer um comentário aqui, irmãos. Vamos lê-los primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. A palavra para penseis aqui é a mesma para sentimento no verso 5, na língua original. Por isso deveria ser colocada ali a palavra pensamento ao invés de sentimento. Então a preocupação de Paulo aqui é com esse pensamento espiritual, ou a mente de Cristo. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, o texto está muito claro. Eu gostaria de sugerir algo aqui para a nossa avaliação, juntos. Irmãos, na minha observação, há pelo menos 3 fases que qualquer assembleia passa. Então, o Senhor nos ajude a nos avaliarmos diante dele com o que vou sugerir. Não importa quantos anos isso decorra. Nas assembleias mais velhas, às vezes isso demorou mais anos. Mas assembleias que já podem ter um suporte maior, de alguma forma, alguma ajuda maior, de assembleias mais maduras ou de outros irmãos que a servem. Então não há como você colocar dentro de escalas de tempo esse assunto. Mas isso não importa.
O que importa é que essas três fases